Boa noite, amada igreja, boa noite a todos que acompanham essa noite, esse culto aí pelo canal da nossa igreja, via internet. E dando prosseguimento a esse mês de missão, falando sobre missões mundiais, falaremos hoje também de mais um personagem bíblico que a sua história impactou, deixou um legado na vida de outras pessoas. Viva o poder de transformar. Essa pessoa, esse personagem, ele viveu isso em sua vida. A sua vida, ela parecia tudo normal, até que um dia mudou completamente sua trajetória. E ela pôde, no local onde ela estava inserida, ela transformar a realidade de um povo. Então gostaria que pedir à igreja, pedir nossos irmãos, para poder abrir suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4, a palavra de Deus fala para nós assim essa noite. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que lhe passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou a Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la. Deu-lhe a ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente ao palácio real. Mardoqueu contou-lhe que tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que havia falado do extermínio a que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther. Insistiu-se com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor de seu povo. Atã retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu tinha lhe falado. Então ele instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem e qualquer mulher que se aproximasse do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, que seja morto, a não ser que o rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que o fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família de seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou sua resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor.
Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Diante disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Aqui temos um relato muito precioso da palavra de Deus. Eu gostaria que a gente pudesse olhar o plano de fundo que acontece nesse momento, nessa história. A Pérsia, ela tomava conta, ela era o império que tomava conta daquela região nos seus dias. E nesse momento, quem estava no reinado era o rei Xerxes. O rei Xerxes, durante vários meses, ele pregou uma festa e um jantar. E no meio dessa festa e desse jantar, ele chamou a sua rainha, a rainha Vasti, para que ela se exibisse, ela dançasse perto dos governadores e sátrapas e todos os governantes. E a rainha, ela se recusou. Diante disso, o rei, ele consultou os seus governadores, e assim ele concluiu que seria melhor tirar a coroa da rainha de Vasti e procurar dentre as moças do império uma moça mais formosa e mais bonita para que seja coroada rainha no lugar de Vasti. É aí que entra a rainha Ester nesse momento. Ester, ela foi chamada por causa de sua formosura, por causa de sua beleza, e durante um tempo, Ester, ela foi educada e ela foi tratada para ser uma rainha. Ela foi praticamente para um spa real. Só que no desenrolar dessa história, nas entrelinhas, um homem chamado Amã, que tinha ódio dos judeus, que tinha verdadeira raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã, porque é uma lei clara que nenhum judeu deveria se curvar diante de outro homem, diante de uma pessoa. Então, ele com muito ódio, ele vai até o rei Xerxes e propõe a um grande peso de prata comprar e executar todos os judeus da Pérsia. E o rei Xerxes aceita. Só que nesse meio tempo, a rainha Ester, ela é chamada para ser rainha. E aqui temos o início desse capítulo. Porque o povo hebreu, quando ele descobre tudo que estava acontecendo, todas as mortes que poderiam vir diante desse decreto real, um verdadeiro genocídio, eles começam a se vestir de pano de saco, que era um costume dos judeus, tiravam as suas roupas e pegavam as roupas mais simples, verdadeiros panos de saco, e eles começavam a se jogar cinza por cima. Eles pegavam as cinzas do forno e jogavam em cima delas, e à medida que as lágrimas desciam, aquilo eram marcados. E o que acontece? Todo mundo sabia que aquele povo estava em pranto. E diante disso, Mardoqueu, ele vai para o portão do palácio. E eu gostaria que a gente pudesse observar esse primeiro início. Esse primeiro ponto do livro do capítulo 4 do livro de Ester. E trazer para a nossa realidade. Diante daquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Estamos falando de missões. E é necessário que nós tenhamos isso em mente. O que precisamos fazer? O quanto que nós precisamos olhar para aquelas pessoas que não foram alcançadas e poder trazer uma palavra de Deus. E aqui o primeiro ponto que eu gostaria que a gente observasse está no versículo 4. Primeiro ponto é: vivemos o poder de transformar quando deixamos de olhar
para nós mesmos. Versículo 4. Versículo 4 diz assim para nós: quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo além contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então, versículo 5, então Ester convocou Atã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu, e porque ele estava agindo assim. Ester, ela passou por um grande treinamento, aonde era destinado a ela ser rainha. E muitas vezes, diante desse treinamento que ela teve para ser rainha, ela poderia muito bem largar todas as coisas de lado. Mas, nesse ponto, o coração de Ester, ela viu o sofrimento do seu povo. Ela não entendia direito o que estava acontecendo, mas ela procurou saber. Ela poderia muito bem, da sua escala, da sua altitude de grandeza, de realeza, largar aquilo para lá. Mas ela se compadeceu do sofrimento do seu povo. E esse é um ponto muito importante na nossa vida cristã. Se nós não aplicarmos o que é dito nesse livro, para entendermos o sofrimento do outro, para não vermos que o outro está sofrendo, esse livro aqui não vale de nada. Se não aplicarmos o que é dito aqui, para entendermos quanto que as pessoas estão sofrendo, não vai valer de nada. Muitas vezes temos uma realidade onde que nós estamos numa escala de grandeza mais do que as outras, porque somos salvos, e nós não podemos entender que existem muitas pessoas para ser faladas a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Ester aqui, ela se compadeceu do seu povo. Ester aqui, ela viu o sofrimento do seu povo, e ela se prontificou a olhar por eles. Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos o quanto que as pessoas sofrem, isso aqui não vai valer de nada. A aplicação desse livro nos nossos corações vai passar em branco. O que nós estamos aprendendo com a Bíblia, aonde nós não vemos o sofrimento do próximo? A palavra de Deus fala: amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. E ela olhou para o sofrimento do seu povo e ela viu o quanto que precisava olhar e trabalhar isso. E a gente precisa colocar isso mais em prática. Assim como Ester, ela viu o sofrimento de Mardoqueu e na mesma hora, será que ele está passando por alguma dificuldade? Mande roupas para ele. Mas não é isso. Então fale, vai lá, tá, e vê com Ester, e vê com Mardoqueu aquilo que está precisando. Então Mardoqueu, ele vira para Ester e fala: o sofrimento do meu povo é muito grande. Entrega o edito real, aonde certo dia vai ser um verdadeiro genocídio. Amã vai mandar matar todos eles. E a gente precisa pensar no sofrimento das outras pessoas. Não é possível que nossa maneira de vida cristã não se compadece com o próximo, não se compadece com aqueles que não têm nada. Precisamos colocar em prática cada dia aquilo que é falado nesse livro. Colocar em prática. A verdadeira igreja de Cristo é atender os órfãos e as viúvas nos seus momentos de aflições. E precisamos colocar isso mais em prática. Se compadecer mais com o sofrimento alheio. E Ester entendeu isso. Apesar de alguns momentos de relutância, ela dizer para eles: mas se eu chegar diante do rei agora, sem ele ter me chamado, quem morre sou eu. Então Mardoqueu vira para ela: será, Ester, que não é por esse momento que você não foi chamada a ser rainha? Está diante do rei para que
pudesse haver salvação do nosso povo. E aqui a gente entra no segundo ponto da nossa leitura. O segundo ponto que a gente pode observar aqui está no versículo 14 e 16. Se posicione diante de Deus. Versículo 14. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou a resposta para Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam. Durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, onde que seja, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu é muito direto na resposta que ele tem para poder dar para Esther. Se posicione. O que você precisa fazer, Esther, é posicionar diante de Deus, diante do caminho que você foi colocado. Em quantos lugares nós somos colocados, em quantas oportunidades muitas vezes temos, seja no trabalho, seja na escola, de falar da palavra de Deus para outras pessoas. Para que o Espírito Santo possa transformar a vida delas. Para que a gente possa olhar a realidade de salvação que eles precisam. E muitas vezes nós nos calamos. Nós não colocamos em prática nosso direcionamento cristão. Nós não nos compadecemos, muitas vezes, de outras pessoas. Eu me recordo uma vez que a minha esposa, ela chegou para mim muito feliz, que dentro do ambiente de trabalho dela, ela tinha uma realidade, ela tinha uma liberdade muito, muito grande com pessoas homossexuais. E não se espantem, eu vou falar sobre isso. E eu falei, é mesmo? Você tem uma liberdade grande de falar, de ter contato com homossexuais? Tenho, sim. E aí? Então eu vou falar de Deus para essas pessoas. Então fale. Fale de Deus para essas pessoas. E quando ela chegou para uma outra pessoa que não tinha uma realidade que nós temos, a realidade evangélica que nós temos, essa pessoa, ela falou certas palavras para minha esposa que ela ficou muito triste. Chegou para mim, falou, Wagner, eu estava tão feliz e tudo, eu virei para ela, meu amor, apenas fale, quem faz a obra é o Espírito Santo. Se você tiver a oportunidade de falar, para que o Espírito Santo possa transformar a vida de quem quer que seja dos seus alunos, seja dos seus colegas de trabalho, seja dos seus vizinhos, fale. Não feche os olhos achando que simplesmente, só porque eu estou salvo, eu não tenho obrigação nenhuma de falar para outras pessoas, muito pelo contrário. Nós fomos colocados nos mais diferentes pontos estratégicos para poder falar de Deus. Muitas vezes não precisamos só esperar numa campanha para poder falar de Deus, para poder levar a palavra de Deus. É todo dia, é toda hora. E Mardoqueu, ele foi muito direto para ela. Talvez seja por isso que você foi colocada ali. Para que esse genocídio, esse massacre promovido por Amã não aconteça. E aqui a gente pode tentar observar a relação do porquê esse Amã tinha tanto ódio dos judeus. A palavra de Deus ali no livro de Esther fala que o Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Amã. Só que é o seguinte, Amã, ele era descendente de Abimeleque. Tá? Abimeleque, ou os amalequitas, eles eram um povo que Deus mandou Saul destruir todos. Era um povo ímpio.
a um povo onde deveria ser chegado o juízo de Deus para aquele povo. E ao contrário do que Deus havia mandado Saul fazer, Saul vai e deixa o líder deles viver. Então esse ódio já vinha passando de gerações para gerações. E nesse momento, o ódio que já havia passado de gerações para gerações, ele aflora. Então, esse Amã, ele vai atrás do rei Xerxes, ou o Assuero, em outras versões. E ele dá um jeito de que todo o povo hebreu seja condenado. E aqui a gente pode observar um outro ponto muito importante na palavra de Deus. Faça a sua vida o poder de transformar outras pessoas, independente do juízo ou daquilo que possa acontecer com você. Eu gostaria que a gente pudesse observar o versículo 8, no capítulo 8, do mesmo livro de Esther. Esther, ela vai, depois do jejum, ela consegue ter um contato com o rei, diante de um banquete. Só que nesse meio caminho, o Amã, ele havia mandado fazer uma forca, para poder enforcar Mardoqueu. Quando Amã chega muito feliz, diante do rei Assuero, ou do rei Xerxes, o rei Assuero, ele havia visto o livro de Atas, as crônicas do rei, e havia visto que o Mardoqueu, ele havia salvado o rei, em um momento aonde havia um complô para a morte do rei. E ali ele pergunta para algumas autoridades ali, o que foi feito para honrar Mardoqueu? Não foi nada. Não foi feito nada. E chega o Amã. Ele já havia feito a forca. A morte do povo hebreu, dos judeus, já vinha a acontecer. Então o rei Assuero chega para Amã e diz, Amã, o que eu devo fazer para poder honrar aquela pessoa a que tem meu préstimo, a quem eu gosto muito? O Amã, achando que era com ele, afinal de contas, Amã era o segundo homem no reinado. Ele diz, rei, por que o senhor não manda pegar um manto real, coloca no pescoço, no corpo desse homem, pega o cavalo real, coloca esse homem sentado no cavalo e manda esse homem desfilar por toda a cidade. Porque Amã achava que era com ele, achava que era ele que ia desfilar. Mas o nosso Deus, ele tem um senso de humor muito grande com certas coisas. Então o rei Assuero chega para Amã e disse, pega a capa, pega o cavalo, e vai fazer isso com Mardoqueu. Ou seja, faça isso com o seu inimigo. Faça isso com aquele que você mais odeia. Faça isso com Mardoqueu. Como que Deus dá uma reviravolta. E nesse meio tempo, já havia acontecido isso, Amã chega para o banquete real, junto com Xerxes, ele foi convidado, junto com a rainha Esther. Esther faz uma petição ao rei, porque ele havia falado, Esther, minha rainha, peça qualquer coisa, se você pedir metade do meu reino, eu vou te dar.
Então ela diz: se eu tenho graça a teus olhos, meu rei, eu peço que acabe com esse dito real, porque se não acabar, eu serei executada com todo o meu povo, o povo judeu. Então rei Xerxes chega para ela, mas quem é o responsável por isso? Rainha Esther vira e fala: é o Amã, esse injusto, que deseja a morte de mim e de todo o meu povo. Rei Xerxes fica transtornado com aquilo, se retira, e nesse meio tempo, quando Amã tenta se justificar com Esther, ele cai em cima da rainha. Quando ele cai em cima da rainha, o rei chega no momento que estava acontecendo, ele diz: não é possível, esse homem, além de tudo, quer agarrar minha esposa. O que eu devo fazer com esse homem? Então, alguns governadores, alguns sátrapas que estavam no momento, dizem: rei, existe uma forca de 20 metros de frente para a casa de Amã. Essa forca foi feita para poder executar Mardoqueu. Aquele mesmo Mardoqueu que havia livrado o Senhor, rei. E Amã, ele é executado da mesma forca que ele havia mandado fazer para Mardoqueu. Esther se posicionou, ela sentiu um coração desejoso diante do povo dela, ela se posicionou diante de Deus, ela afirmou o seu caráter diante daquele povo, e ela, mesmo não importando quais os problemas que poderiam acontecer, se ela poderia ser executada ou não, ela foi atrás e intercedeu pelo seu povo. E aqui no capítulo 4, a gente vê como que essa vida, ela teve o poder de transformar a vida de outras pessoas. Capítulo 8, versículo 7. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer. E selem-nem com o selo real, o anel selo, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com seu anel, pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres dos 127 províncias que estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Versículo 15 agora. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidade de Suzã exultava em alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em grande província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Interessante que o livro de Esther é praticamente o único livro onde não se menciona Deus. Mas aqui a gente vê a mão de Deus o tempo todo
agindo em relação ao povo dele e à própria Esther. Esther, ela se posicionou, depois que ela viu a miséria de seu povo, o juízo que estava para poder acontecer. E o mais importante, ela tomou uma atitude. Ela viveu o poder de transformar a realidade daquele povo. Um povo que ia ser executado. Um povo que ia sofrer um grande genocídio. E ela tomou sua atitude. E ela transformou a realidade deles. Ao ponto dos judeus até hoje, eles comemorarem essa festa. Fazer uma grande festa no mês de fevereiro, a festa de Purim. Porque nesse momento, eles foram salvos. Eles foram salvos de um grande juízo, de uma grande condenação que ia acontecer diante deles. E aqui a gente pode pensar sobre isso. Há uma obra de Deus para poder ser feita lá fora. E Ele vai usar cada um de nós. E é nossa responsabilidade, como cristãos, entender a miséria, a distância tão grande que as pessoas estão de Deus e pregar as boas novas do Evangelho. Temos o poder de transformar a vida dessas pessoas através da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo. E precisamos colocar isso cada vez mais em prática. Assim como Esther viu a realidade do seu povo, ela se posicionou. Ela entendeu que ela foi colocada em um local específico. E ela tomou uma atitude. E diante disso, todo um povo foi salvo. Diante disso, até hoje, o seu legado, ele está lá, junto do povo judeu, comemorado até hoje, lembrado até hoje. Ao contrário de Raabe, que entrou na galeria da fé, em Hebreus 11, Esther não é mencionada. Não é mencionada em Hebreus. Mas diante desse povo, a salvação que trouxe na vida de todo esse povo, ela é lembrada e é comemorada até hoje. E precisamos entender isso. O legado que nós precisamos deixar nessa terra. Vidas que possam ser transformadas. E é nossa responsabilidade levar essa palavra com essas pessoas que precisam ouvir as boas novas de Cristo. O Evangelho significa isso, boas novas. Eu gostaria de chamar a igreja para poder orar. Senhor meu Deus, amado Pai,